E o desejo do Pai é falar, e Ele tem falado aos nossos corações, com cada um de nós individualmente, e nesta manhã também não vai ser diferente. Se você veio de fato desejoso para ouvir a voz do Senhor para a sua vida, e a ministração toda ela é para cada um de nós individualmente, então o desejo do meu coração é que mais uma vez tenhamos céus abertos e que o Espírito Santo de Deus, Ele traduz para nós toda a realidade da palavra e nos leva a um conhecimento mais profundo. Vamos abrir, irmãos, em Gálatas, capítulo 5, vamos ler apenas o versículo 22, Gálatas 5, apenas o verso 22. Aí depois vamos ter uma breve palavra de oração e vamos entregando esse tempo nas mãos do Senhor e a sua palavra, para que Ele abençoe este pão e traga de volta para nós. Vocês observam que sempre ao término da leitura da palavra, quando vamos ministrar a palavra, primeiro nós lemos a palavra e depois nós oramos. No nosso estudo devocional com o Senhor, primeiro nós oramos, para depois lermos a palavra. É interessante isso, né? Muito interessante. Diz assim o verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nosso Pai, fala conosco nesta manhã, traz alegria para o nosso coração na recepção da palavra, na transmissão da palavra. Alegra-nos, ó Pai, com a verdade e revela Teu Filho, forma, porque Ele é o edificador da Tua igreja, nós estamos nele, Ele está em nós. Então, Pai, quais são as Tuas lições que o Senhor deseja nos ensinar nesta oportunidade? Queremos ser conduzidos a uma vida em profundidade com o Senhor, conhecendo toda a força do Teu amor. Por isso, nesta manhã nós estamos aqui, com os nossos ouvidos abertos, prontos para ouvir as Tuas comunicações. Então, Pai, consagramos a Ti os nossos ouvidos, que a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, ela tenha esta eficiência de penetrar os nossos ouvidos e descer para o nosso coração e operar ali uma grande transformação. Nós esperamos em Ti, confiamos tudo a Ti nesta manhã, as nossas mentes, para que nós não venhamos ficar distraídos, porque, Pai, sabemos que Satanás sempre fará de tudo para nos distrairmos de Cristo. Então, nos dê uma mente bem concentrada, para que possamos, então, ouvir a Tua voz, sermos alimentados da palavra sobre este tema que é tão fundamental. Fala conosco, em nome de Jesus nós oramos, amém. Queridos irmãos, vamos apenas pegar uma palavrinha aqui. O fruto do Espírito é amor. O amor é a primeira, o amor começa. O amor, o que é amor? Deus é amor. Ele é toda a realidade, é expansiva, expressiva do amor. Até mesmo ímpios, que nunca nasceram de novo, têm esta expressão do amor de uma forma natural. Porque o amor, quando Deus insuflou ali o seu espírito naquele boneco Adão, mesmo quando ele pecou, o seu sopro, vento é sopro, ainda ficou ali na vida de Adão. Então nós, através das gerações, se a gente fazer uma retrospectiva, vamos cair lá em Adão, porque diz a Bíblia que Adão e Eva é o pai de toda a humanidade. Então eles nasceram sem pecado, depois o pecado entrou neles e nós nascemos desta gene adâmica totalmente contaminada pelo pecado. Mas Cristo veio. Tanto é, irmãos, que a questão da filiação é algo que, se a humanidade tivesse seus olhos abertos, iria correr para Cristo, para a sua libertação. Lembrem, 1 João 3,8, lá está escrito assim: quem comete pecado é do diabo. É do diabo. Ou seja, todos nós já nascemos pecadores. Todos nós já nascemos filhos espiritual do diabo. Diabo, muitos pensam, é aquele bicho feio. O diabo foi criado pelo homem com tridente, rabo, chifres, mas ele é o sinete da perfeição, o anjo mais lindo que Deus fez.
Ele quis ser igual a Deus, então, por isso que ele virou demônio. Foi expulso lá do céu e veio para a terra e trouxe uma terça parte dos seus anjos que estão trabalhando eficientemente, impedindo que as pessoas não ouçam a voz da verdade da palavra de Deus e sejam regenerados, porque somente a palavra de Deus vai nos mudar da filiação de um estado espiritual filho do diabo para a adoção de filhos de Deus. Por isso que aquele texto de 1 João diz assim, a primeira parte é, quem comete pecado é do diabo. Agora a parte B diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir, para desfazer as obras de Satanás, a obra do diabo. Então, quando nós cremos na pessoa de Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, nosso velho homem, essa entidade pecaminosa, velho homem, então, nós morremos com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor, agora Cristo é a nossa vida. Isto é o fato da palavra de Deus. Irmãos, e não há outro caminho para que o homem seja liberto do pecado, a não ser pela sua morte com Cristo, pela sua ressurreição de Cristo, não há outro caminho. Enquanto você não crê que você morreu com Cristo, você continua sendo escravo do pecado, filho espiritual do diabo. Você vai viver pelos seus pensamentos, vai viver pelas suas atitudes que você acha que devem ser realizadas, pelas tuas ideias, pelos teus idealismos, ainda que você possa ser uma pessoa religiosa e religiosa, ainda que você pode ser batizado nas águas, pode ter aceitado Jesus, isso não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E novo nascimento ele é muito claro. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 36, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Então nós temos que crer pela fé que nós morremos junto com Cristo e ali houve uma libertação plena do nosso pecado, plena. Paulo diz assim em Romanos 6, verso 2, ele faz uma pergunta muito interessante: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Por isso que a obra na cruz, ela foi perfeita, ela nos matou o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, ele foi arrancado de nós. Mas quando você perceber que ainda tem uma inclinação muito forte para o pecado, peça ao Senhor, clame a Ele misericórdia, para que Ele revele toda a verdade do Evangelho, para que você se torne cada vez mais um filho de Deus, alicerçado, firmado no Senhor e na sua palavra. Fora disso, irmãos, há muita confusão. Hoje em dia a gente percebe que, meu Deus, o que está acontecendo com o povo de Deus? Eles estão lendo a Bíblia, mas não estão enxergando toda a realidade da cruz, toda a realidade daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Então, a única mensagem que de fato libertará o homem do seu pecado é o Evangelho da graça, é a inclusão do pecador, a identificação do pecador no corpo de Cristo, morrendo, ressuscitando com Ele. Sem isto, não tem cristianismo verdadeiro. O que pode ter, no mínimo, é muitos movimentos confusos, movimentos emocionais, sentimentalismo, mas não vai haver uma questão, uma atitude de fé, de prazer, de alegria na palavra de Deus. Isso tem o Espírito Santo que abriu o nosso entendimento. Agora, quando nós nascemos de novo, vocês se lembram? Jesus disse para os seus filhos, aqueles que de fato creram nele. Ele vai dizer, por exemplo, lá em João 3,14, vocês se recordam daquele texto, quando Jesus disse assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Para quê? Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe aqui, irmãos, um detalhe que é fundamental. Todo que nele crê, na cruz, ele tem a vida eterna. Então não há outro caminho para você chegar ao Pai, não ser por Ele. Quando nós passamos por Cristo, vamos encontrar a cruz, e sem a cruz não tem a glória. Irmãos, eu fico assim abismado, que como que uma pessoa, durante muitos anos, vivendo uma congregação,
às vezes até canta no louvor, às vezes até prega a Bíblia, às vezes estamos adorando, louvando pessoas que oram dia e noite, são pessoas que leem a Bíblia insistentemente, assiduamente, perseverantemente, e ainda tem dúvidas com relação à salvação. Porque enquanto o Evangelho da Graça não for pregado, ministrado, o Espírito Santo não pode operar, não pode atuar na vida dessa pessoa. Irmãos, e graças ao Senhor, que Ele tenha aberto os nossos olhos para crer em toda a verdade da cruz. Isso nos empolga, porque nós somos de fato filhos de Deus, nós temos uma identidade. E qual é a nossa identidade? Quando a pessoa pergunta para você, o que você é? Muitos, na sua mente confusa, falam assim, não, eu sou um advogado, sou motorista, eu sou um torneiro mecânico. Não, isso é que você faz. O que você é? Você percebe que a pessoa já não tem uma identidade. Todas as pessoas, principalmente cristãs, eu faço uma pergunta, quando normalmente, não estou viajando muito agora, mas sempre eu perguntava, o que você é? Não, eu sou advogado. O que você é? Eu sou dentista. O que você é? Não estou perguntando o que você faz. O que você é? E aí não consegue responder. Então nós temos que ter uma identidade firmada nas Escrituras. E qual é a nossa identidade? 1 João 3,1 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Qual que é a nossa identidade? Filhos de Deus. Que coisa linda, irmãos. Então a vida eterna entrou em nós. A pessoa de Cristo, Ele é a vida eterna. 1 João 5,12 diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E Jesus, Ele é a vida eterna para nós. Ele disse em João 10,28, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. Mas para aqueles que verdadeiramente foram identificados com Cristo na sua morte e ressurreição. Então, quando nós cremos no Senhor, aí o Espírito Santo de Deus, Ele vem para dentro de nós, trazendo toda a realidade espiritual do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos ver aqui hoje alguns textos muito interessantes que mostram, talvez eu fico pensando assim, se eu e você pudéssemos ter uma comunhão tão íntima com o Pai, e isso é que Ele deseja de nós, porque nós somos chamados para uma comunhão com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, o Pai está em Cristo, Cristo está no Pai. Imagina aqui a cena. Vamos imaginar o seguinte, Jesus disse que algo muito interessante para mim e para você. Ele disse assim, olha, que tem muitas coisas que vocês não poderão ouvir agora, mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e tudo que Ele, o Espírito Santo, ouvir de mim e de meu Pai, Ele vos há de anunciar. Você não tem curiosidade de saber o que o Pai e o Filho, eles conversam na glória? Você não tem essa curiosidade? Então, se você tem essa curiosidade, vou te dar uma dica aqui para você aprender dele. Mas tem que ser uma vida dedicada. O preço que você vai pagar é uma dedicação exclusiva, para a qual nós somos chamados, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mas para isso nós temos que ouvir, saber, identificar quais são as virtudes dele. Então, o Pai e o Filho estão numa linda e doce comunhão eterna. E para essa comunhão do Pai com o Filho, como disse em 1 João, ele disse assim, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, deixa aqui marcado aqui, vamos lá para 1 João capítulo 1, lá no final da Bíblia, e vocês vão observar aqui, irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 1. 1 João 1:1. Olha que coisa mais... Isso aqui, irmãos, é algo absurdamente maravilhoso. É algo incrivelmente... Eu não tenho uma palavra para poder expressar esta grandiosidade
que isso significa. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Então João, ele tinha uma comunhão íntima com o Pai. João era aquele homem que lá na última ceia, ele se reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Então ele amava a comunhão, ele não tinha vergonha de se chegar e reclinar a cabeça no peito de Jesus. Sabe que Jesus fez um carinho em João ali? Que coisa linda, imagina a cena, irmãos. Então ele diz assim: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Claro que esse verbo da vida é o nosso amado Senhor. E a vida se manifestou, e nós a temos visto. Essa palavra nós a temos visto, não é que eu vi, não, eu tenho vivenciado isso até agora, desde quando ele estava no nosso meio em carne, e até agora, porque João estava aqui na ilha de Patmos, tendo visões do Senhor. Então aqui ele escreveu o Apocalipse também. João escreveu o primeiro livro, Apocalipse, depois o Evangelho dele, e depois essas cartas maravilhosas, como que concluindo e fechando essa carta. Se você apertar essa carta, vai sair dela, sabe o quê? Uma coisa: amor. Amor, amor e amor. É demais, irmãos, tem muito amor envolvido aqui. Ele diz assim no versículo 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E nos foi manifestada. Olha o 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós. Esse a vós aqui é você, esse a vós aqui sou eu. Então é para você e para mim essa palavra. A vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora, aqui ele não concluiu ainda a introdução. Irmãos, ele está nos chamando aqui, nos exortando, nos incentivando para nós sermos levados ou incentivados para uma comunhão com o Pai e com o Filho. Estar ali aos pés de Cristo. Segunda-feira, ontem pela manhã, estava com um grupo de irmãos, irmãs, reunido das 6 às 7 da manhã, onde o Senhor nos deu graça para estarmos junto com aqueles irmãos, para participarmos de uma reunião muito graciosa, e que das 6h15 até as 7 da manhã, todos nós, de joelhos, buscando uma intimidade com o Pai. Queridos, como Deus falou ao meu coração, como é maravilhoso nós sermos despertados e levados para esta comunhão. A consequência desta comunhão, sabe o que é? Versículo 4: estas coisas, pois vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, quando que nós vamos ter uma alegria completa? Uma alegria expressa. Vocês sabem que Cristo é alegria, o fruto do Espírito é alegria, mas hoje o nosso foco vai ser: o fruto do Espírito é amor. Irmãos, Deus é amor. Agora, o fruto do Espírito, claro, é amor. Agora, o que significa isso? O fruto do Espírito é amor. Irmão, significa que Deus, Ele não é egoísta como nós o somos. Nós temos um zelo pelas nossas coisas, nada ciúme das coisas que Ele colocou em nossas mãos. Percebe? Então, e Ele não guarda coisa alguma para si mesmo. Deus, o nosso Pai, a sua natureza, a natureza de Deus, o Pai, é sempre conceder. Imagina se Deus fosse egoísta: não, isso aqui não vou dar para o irmão, para a irmã, porque isso me pertence, o irmão
vai estragar aquilo que é meu. Não, irmãos, Ele sempre concede, mas na medida da proporção do nosso desejo de querer aquilo que é dele. Agora, muitos confundem buscar as coisas de Deus. Aí envolve questão de bens materiais, de riquezas, uma série de coisas, mas Ele quer dar aquilo que Ele é em realidade. Ele é Deus, e as virtudes deles, Pai e o Filho, veio ao nosso coração pelo seu Espírito. O amor de Deus inundou o nosso coração, porque Romanos 5 fala o seguinte: o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi outorgado, que Ele nos concedeu para nós. Então, o nosso coração, o nosso mundo espiritual está cheio do amor de Deus, porque Deus, guarde bem isso aqui, todo o amor dele, Romanos 8, vai dizer que o amor de Deus que está em Cristo, todo o amor de Deus o Pai colocou no Filho, o Filho. Quando cremos que estamos crucificados com Cristo, logo já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Agora, se você tem Cristo, você possui e é possuído por toda a realidade do amor de Deus, que é um amor altruísta, um amor incondicional, um amor ágape, um amor que sofre pelos interesses dos outros. Irmãos, nós temos sofrido pelos interesses dos outros? Ou nós nos voltamos para nós e começamos a nos amar muito a nós mesmos? Normalmente as pessoas que se amam a si mesmas, elas têm uma doença gravíssima chamada autocomiseração. Pessoas que se chateiam por pouquíssimas coisas, percebe? Então qualquer coisa fica chateado, cristãos que precisam de mamadeira, de mamar. Aí começa a reclamar um com o outro, falar, olha isso aqui, etc. E começa a fazer contendas no meio do povo de Deus, porque de fato foi amado, mas não entende que este amor que foi depositado no nosso coração é em prol do nosso próximo. Nós vamos ver hoje à noite, irmãos, que por que Cristo se santificou? Muito interessante. Por que Ele nos amou? A gente vai descobrir que o amor de Deus, o contrário deste amor não é o ódio. Do ponto de vista humano mas do ponto de vista de Deus não é o ódio. Mas vamos deixar isso aí para hoje à noite. Mas irmãos, temos o amor de Deus, este amor de Deus é para ser expresso através de nós. Quando é que o mundo aí fora vai nos conhecer como filhos de Deus, como os discípulos de Cristo? É por nós orar bastante? Não, Senhor. É por nós lermos muito a Bíblia? Não, Senhor. É por nós doar cestas básicas para os irmãos menos favorecidos? Também não é nesse sentido que nós vamos ser conhecidos pelo mundo. Então, como que o mundo vai nos conhecer? É quando nós verdadeiramente amamos uns aos outros. Jesus disse assim lá em João 13, verso 34 e 35. Vamos dar uma passadinha lá, irmãos, nesse versículo? Vamos atentar o versículo 34 e 35. Vamos descobrir quando é que nós somos conhecidos. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Esse novo mandamento que Jesus está dando para nós aqui, é o mandamento que, segundo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, verso 10, ele disse assim: quem ama, o amor é o cumprimento da lei. Então, quando você ama o seu próximo, você está cumprindo toda a lei de Deus. O cumprimento da lei é o amor. Agora, veja aqui, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis. Essa palavra vos ameis, irmãos, aqui não é condicional não. Aqui é um imperativo, aqui é uma ordem. Por que Jesus pede para nós amarmos? Porque Ele colocou o seu amor ágape, incondicional, dentro de nós. Então nós não temos desculpa, irmãos. O amor de Deus foi colocado em nós. Então,
Quando Ele colocou o seu amor em nós, Ele já nos deu um novo mandamento, vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou, irmão? Que tamanho que foi este amor? Foi com um amor sacrificial, foi com um amor de doação. Ele se doou para nós, Ele não deu para nós na salvação, Ele é a nossa salvação, então Ele se doou para nós. Não é que Ele nos deu uma vida, Ele veio para dentro de nós, e o Espírito vai interpretar para nós que todo o amor de Deus veio para dentro de nós. Nós temos o amor de Deus. Agora, irmãos, qual que é a dificuldade de nós amar os nossos irmãos? Se Deus amou os seus inimigos, que éramos nós, qual que é a nossa dificuldade de amar os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos, irmãos? Aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que chegam para você e dizem o seguinte: não, a nossa igreja tem uma doutrina diferente, então não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma só, e ela não pode ter doutrinas várias e estranhas. Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 13: não vos deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Tem muitas doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e falam que a nossa igreja tem uma doutrina. A igreja pode ter uma doutrina, mas não é a doutrina de Cristo, não é a doutrina da palavra de Deus. Por isso tem muitos crentes aí mequetrefe, de meia sola, entende, irmãos? E agora aqui é um mandamento, que vos ameis, é uma ordem. Primeiro, Ele nunca vai pedir nada de nós, se primeiro Ele não nos capacitar, não nos habilitar. Agora, Ele se deu por nós, Ele está em nós, Ele quer viver através de nós. Agora, a gente não pode confessar aquele texto se isso não for realidade para nós. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se é não mais você, para de levantar idealismo na sua mente. Para de pensar que aqui está certo, ali está errado. Tem que ver o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós vamos para a palavra, vamos descobrir que aqui Ele deu para nós um imperativo: novo mandamento vos dou. Que mandamento? Ele é Senhor, é o Todo-Poderoso. Que vos ameis uns aos outros. Não é para você amar a si mesmo, não é para você amar só seu filho e sua filha, seu marido, sua esposa, é uns aos outros, irmãos, porque nós somos hoje famílias benditas do Senhor. Entende, irmãos? Que vos ameis uns aos outros, também como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É um amor de doação. Agora, versículo 35, é nisto. Olha como é que começa o versículo 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Agora aqui tem uma condicional. O mandamento aqui não é condicional, que vos ameis. Agora, todos nisto, se tivermos amor um pelos outros, como é que o mundo aí fora vai conhecer que nós somos do Senhor? Se nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, a gente precisa obedecer esse mandamento aqui, amar uns aos outros. O que se pode fazer hoje ou essa semana? A igreja que está se reunida, liga para o seu irmão, liga para essa irmã, fala assim: olha, coloca aí uma água no feijão, que eu vou jantar junto com você, que eu vou tomar um café junto com você. Para quê? Para ter aquela comunhão, porque é no nosso vínculo uns com os outros, quando nós estamos juntos, é que o amor de Deus começa a fluir dentro de cada um de nós. É você convivendo com o seu irmão, com a sua irmã, que você vai criar vínculo com eles. E aí você vai perceber que o sofrimento que o teu irmão tiver, você tomará parte daquele sofrimento. O amor de Cristo é um amor que nos impulsiona para frente. Lembra de 2 Coríntios 5, verso 14? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Essa palavra constrange
Não é, no português é uma ideia de constrangimento, estou constrangido, não é esse sentido. A palavra constranger no grego é um amor que nos leva para frente, um amor que nos impulsiona. O amor de Cristo nos constrange, ou seja, por causa do grande amor dele, que morreu por mim, eu estava no inferno, iria perecer no inferno eternamente, mas Cristo veio voluntariamente para morrer por você. Você que é uma pessoa que se sente menos amada pelas outras pessoas, eu falo isso porque às vezes eu quero ficar triste, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, aquela coisa toda, mas quando eu olho para o Senhor Jesus, não tem jeito de sermos vítimas, irmãos. Ele nos amou. Ele diz assim, olha, que coisa linda, Ele é aquele que me consola em toda a minha tribulação. Então, a tribulação está pesada, está dura, mas Ele está comigo. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimará. Meu Deus, o que eu quero mais? Se eu sou amado. Leia depois a primeira carta de João. São 5 capítulos. Irmão, se você ler e seus olhos não encher de lágrimas por amor ao Senhor, você está no caminho errado. Mas se você for tocado pelo Espírito, você vai ver tanto amor envolvido ali, irmãos, e a forma como você deve ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Eu não sei se Deus tem grande homem ou grande mulher, porque Ele fala que quem quiser ser o primeiro, vai lá para trás. Você quer ser grande? Vai lá para o banheiro. Você quer ser... você quer ser o primeiro? Vai lá no último lugar da fila. Uma vez fui convidado para um casamento muito chique. Aí de repente eu cheguei e falei, nossa, mas que coisa linda aqui, meu Deus do céu. Que casamento chique. Mas na hora eu falei, vou lá para frente. Aí lembrei, o Espírito Santo me tocou. Olha, vai lá para trás. Porque se você for naquele local lá, de repente vem os noivos e falam, olha, meu amigo, você pode sentar lá para trás, porque isso aqui está reservado para os meus amigos. Então eu fui lá no último banco, sentado lá. Aí depois veio a mãe da noiva, Cláudio, você não quer sentar lá na mesa com os noivos? Porque o noivo, eles tiveram que sair, e a minha filha não quer que fique ocupada, ela pediu para que você fosse lá. Que lugar de honra. Por que fui chamado lá? Porque fui para o último lugar, falando, irmãos, de experiências, entendeu? Aí fui lá na frente, que coisa, lá sim eu fiquei um pouco constrangido, mas eu senti muito amado pelo Pai, entende? Fui lá para trás. Então Deus é um Deus de detalhes, irmãos, Deus de detalhes, mas nunca se esqueça, guarde bem isso aqui, irmãos, fixa isso nos teus ouvidos. Não importa o que você vai passar neste mundo ainda, não importa o tamanho da tua tribulação, da tua dificuldade, problemas, não sei, talvez o que você vai passar, mas nunca se esqueça que você é uma pessoa amada por Deus o Pai. É o próprio amor de Deus lhe amando. O amor dele nos fortalece, é a maior força do universo. É o amor de Deus em nós. Nós temos essa realidade, irmãos. Que amor é esse que é tão incompreensível? Lembra-se o Senhor Jesus, por tua causa e por minha causa, passo a passo, Ele estava indo para o Calvário, levando a sua cruz. Ali, diante daquele monte de gente, Ele passando. Que coisa triste, por amor a mim e a você. Como nós vamos rejeitar este amor? Nunca neste universo ninguém vai te amar como Ele lhe ama, com amor sacrificial. E também, guarde bem isso aqui, em toda a tua dificuldade, problema, sofrimento, perdas que você vai passar, Ele vai passar não apenas junto com você, mas Ele vai sofrer junto com você, porque aquilo que nos toca e nos traz sofrimento, também toca e traz sofrimento para o nosso Senhor. A palavra de Deus diz assim, aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Eu estou quase concluindo o estudo da palavra sobre a menina dos olhos do Senhor, para vermos a beleza disso. O Espírito
me chamou a atenção dessa palavra, então eu resolvi estudá-la e aprender mais dele. Estou acabando de ler a Bíblia novamente, procurando sobre as meninas dos olhos do Senhor. Irmãos, a igreja é a menina dos olhos de Cristo, a igreja é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor se deleita em nós com alegria, se regozija em nós. Irmãos, que maravilha! Nosso Senhor é tão amado e deve ser amado por nós. Irmãos, fico pensando, esse tempo atrás eu fui numa fazenda aí de uns amigos, e eu gosto de ficar um pouco isolado, converso um pouquinho com as pessoas, depois eu vou ali contemplar passarinho. Jesus mandou contemplar passarinho. Aí me veio à mente uma contemplação tão linda, comecei a contemplar o Senhor e comecei a pensar como é que seria a glória. Eu sei que diante da glória do Senhor, diante dele estão ali os serafins e os querubins, como anjos de fogo, e que brilham no seu resplendor. Mas aí eu pensei o seguinte: de onde que veio esse resplendor dos anjos? De onde que veio essa glória dos anjos? Veio do Senhor. Tanto é que ele diz assim, o Evangelho de Lucas vai tratar disso. Lucas, ele diz assim que quando um pecador aqui na terra é levado ao arrependimento, há alegria diante dos anjos de Deus. Não que os anjos estão alegres, mas a alegria diante deles. Se há alegria diante dos anjos, se não é os anjos que se alegram diante dos anjos, então quem que se alegra diante dos anjos? Deus o Pai, Deus o Filho. Que quando nós pregamos a palavra de Deus, o Evangelho da Graça, e um homem e uma mulher crê no Senhor, é como que se nós enxugássemos uma lágrima da face de Jesus, porque Ele não deseja que ninguém venha perecer no inferno. E quando nós pregamos, a pessoa não crê, fica procrastinando ou fazendo birra com Deus, Ele diz que a alma dele chora em segredo. Deixa eu mostrar para você esse texto, que ele é maravilhoso. Abra lá em Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13, a partir do verso 15, vou pegar todo o contexto aqui. Olha só, irmãos, se vocês conseguem aqui olhar para o coração do nosso Deus e Pai, preste atenção. Ele diz assim, Jeremias capítulo 13, verso 15: ouvi e atentai. Irmãos, é para a gente ouvir, não apenas ouvir, e prestar muita atenção, fiquem atentos. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Por isso que eu tenho enfatizado muito aqui, cuidado em levantar idealismo na vossa mente. Nós temos que nos inclinar, nos quebrantar diante da palavra de Deus em compungimento. Hoje as pessoas, quando vão ler a Bíblia, irmãos, não tem nenhuma reverência, felizmente. É a palavra de Deus, é algo, olha, irmãos, não tem palavras para expressar a grandiosidade da suficiência das Escrituras Sagradas. Então, irmãos, graças ao Senhor, que por aqueles que tiveram seus ouvidos abertos, seus olhos abertos para contemplar toda a salvação de Deus na cruz em Cristo Jesus. Então, queridos, nosso Deus, se Ele é amor, não pode ser egoísta. E se Ele é egoísta, Ele não nos amaria. Agora, tudo é porque Deus é amor, tudo começando na nossa salvação, santificação, uma série de coisas, porque Ele é amor, e Ele
transmite, irmãos, a sua glória para cada um de nós. Então, se Ele faz os seus anjos resplandecer em glória, anjos que são criaturas de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. Quando fomos feitos filhos de Deus, a coisa muda de figura. Porque se anjos têm o resplendor de Deus, a glória de Deus, um monte de coisa que foi transmitido a eles, e os seus filhos, que somos nós? O que você acha que Deus tem transmitido a nós, irmãos? Para pensar um pouquinho. Quero convidá-los, vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 9 em diante. Vamos meditar um pouquinho aqui. João 4, vamos ler do 9 em diante. Isso aqui tudo é para nós, irmãos. É para mim e para você, que somos filhos. Você é filho, você é amado. Nunca duvide do amor de Deus por você. Versículo 9 diz assim. Vou ler primeiro 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama o quê? Seu irmão, sua irmã. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. 1 João 4, versículo 9. 1 João 4, 9. Olha o 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, exclusivamente em nós, em você e em mim, em nós. O amor de Deus se manifestou em nós. Deus deu o seu amor para nós. O amor de Deus é Cristo. Que lindo, irmão. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, único. Antes da encarnação de Cristo, Deus tinha quantos filhos? Um filho, Jesus. Aquele que não nasceu de novo, dizem que também são filhos de Deus. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Não é. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Então, seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. A gente só pode viver neste mundo por meio da pessoa de Cristo. 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Significa que Cristo, Ele foi favorável e pagou o preço do meu pecado. Com isso eu obtive o perdão absoluto real de Deus. Você é um perdoado. Não fica carregando aí nas suas costas esses pesos. Você já é perdoado em Cristo. Toma posse disso. Aí ele diz o seguinte: bom, já que ele fez propiciação, aí ele já começa a nos chamar de outra palavrinha aqui. Como é que começa o versículo 11? Amados. Amados, você e eu somos amados. Nada mais, nada menos pelo nosso Deus e Pai. Amados, é o versículo 11. Se Deus de tal maneira nos amou. Agora eu quero que você defina essa palavra de tal maneira. É um amor tão grande, tão infinito, tão grande, que não dá para descrever este amor. O Espírito Santo colocou essa palavra para a nossa compreensão. Se Deus de tal maneira nos amou, esse tal maneira não tem algo maior do que isso. Ele nos amou de tal maneira. Amou você e eu que nascemos umas tranqueiras, da cabeça aos pés. De tal maneira. Você não é uma pessoa amada por Deus. Você é muito amado por Deus. Ele entregou seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você. Você consegue compreender este amor? Você consegue ver a dimensão deste amor? A profundidade deste amor? A altura deste amor? A largura deste amor? O comprimento deste amor? É de tal maneira, não dá para nós mensurarmos o amor de Deus. Fruto do Espírito é amor.
O Espírito está em nós, o fruto que Ele começa a produzir é amor. Então, se Deus nos amou de tal maneira, devemos, não é obrigação, é dever. Devemos nós também amar uns aos outros. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nós falamos domingo passado, é o Espírito de poder. 2 Timóteo 1, versículo 7, o 6 diz assim: Ele ora para que Ele reavives em nós o dom. O dom é o Espírito. Reavives, porque às vezes ele está apagado. Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Agora reavives o dom de Deus que há em vós. Ainda que ele seja apagado em nós, ele não vai sair de nós, mas tem que ser reavivado. E depois vou apresentar aqui 3 características fundamentais que demonstram que você é amado por Deus e também ama a Deus. Deus nos ama, mas nós temos a responsabilidade de respondermos a este amor, senão o nosso cristianismo não funciona adequadamente. Estão compreendendo, irmãos? Então, observa aqui. Olha o versículo 12 agora. Ninguém jamais viu a Deus. Se, você quer ver a Deus? Se, então tem um se aqui. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Está vendo? Deus permanece em nós, se amarmos uns aos outros. Se você não amar um ao outro, o amor de Deus não permanece em você. Irmão, você tem vivido esta prática ou não? Nós amamos aquelas pessoas que fazem parte ali do nosso círculo. Fomos chamados, irmãos, para expandir este amor a todos. O que nós fazemos? Julgamos, não é assim? Apontamos o dedo, não é assim? Queremos uma série de contendas. Misericórdia. Agora, olha o 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nos deu dádiva, graça, é um presente. Para a gente ver um cristianismo verdadeiro e autêntico, um cristianismo sem máscara. Não pode haver barreiras entre nós, irmãos. Qualquer barreira que há entre nós tem que ser caída por terra, senão essas barreiras vão nos dividir, você lá, eu aqui. Irmãos, hoje à noite a gente vai ver um ponto tão específico da pregação da palavra, que anjos queriam pregar a palavra, mas Deus confiou a homens, e tem homens que têm virado as costas para o ministério para o qual foi chamado. É um privilégio, é prerrogativa daqueles que Deus tem colocado às suas mãos. E quando nós resistimos a isso, Deus vai fazer com esses pregadores o mesmo que fez com Saul, vai cancelar eles. Não quero mais. Foi desobediente. Quis ser maior do que eu, porque eu amei vocês. Vocês não querem amar uns aos outros. Querem viver uma vida do jeito que vocês querem viver. Deus não vai impedir, mas Deus cancela. Amanhã ou depois tem lá um tino, caiu em si. Meu Deus, que coisa que eu fiz. Mas aí igual o Saul, ele falou: nossa Senhor, me perdoa, porque eu devia ter obedecido a tua palavra. Deus cancelou Saul, tinha elegido outro rei, mas Saul continuou fazendo a obra como rei, em nome de Deus, mas Deus havia rejeitado ele, cancelado ele. Aí ele chegou para Samuel e disse o seguinte: Samuel, até quando você vai ter piedade de Saul? Eu já cancelei ele, eu já rejeitei ele, eu já elegi para mim um rei, o rei Davi. Irmãos, rei Davi era uma pessoa que amava o Senhor, amava de uma forma tão maravilhosa, que Davi foi uma figura de Cristo, apesar de todas as suas mazelas, que a Bíblia não esconde.
mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Primeira coisa, que ele amava o Senhor. Como é que pode um homem segundo Davi, depois quando Absalão quis ali tomar posse usurpar o trono do seu pai, ele começou com melação conquistar o coração das pessoas. Então Davi pegou os seus soldados e falou: vamos sair daqui porque meu filho está colocando um dedo onde ele não pode pôr. Então Davi saiu, ele e seus soldados. Mas um filho de Simei começou a amaldiçoar Davi. Ele foi para o deserto com seus soldados, começou a jogar terra em Davi, começou a amaldiçoar Davi, começou dizendo que Davi era um filho de Belial, filho de Satanás, começou a jogar pedra em Davi, nos soldados de Davi, a ponto de Zeruia dispara Davi, era um dos comandantes de Davi: Senhor, por que este cão morto aí fica te xingando, amaldiçoando? Deixa eu passar na frente e tirar o pescoço deste cão morto. Davi vira para ele e diz o seguinte: que tenho eu contigo, ó filho de Zeruia? Se foi Deus, olha o discernimento dele, que permitiu para que ele me amaldiçoasse, que ele me amaldiçoe. E foi o dia inteiro jogando terra em Davi, nos seus soldados, e xingando, e maldizendo, e amaldiçoando. Chegou no final do dia, como é que Davi estava? Imagina, irmão Antônio, um cara te xingando o dia inteirinho, jogando terra em você, jogando pedra, dizendo que a sua mãe não é homem, dizendo que você é um maldito, que é um filho do diabo, filho de Satanás, filho de Belial, o dia inteiro. Eu acho que se fosse você e eu, nós já teríamos cortado o pescoço dele. Mas Davi não, soldados armados, o cara xingando, amaldiçoando, pá. E chega no final do dia, Davi estava cansado, exausto. Olha a diferença de quem de fato era um filho de Deus e de quem não era. Sabe qual o salmo que Davi escreveu ali, naquele contexto? O Salmo 63. Vamos ver os 3 primeiros versículos. Vamos ver o que Davi escreveu aqui, irmão, no Salmo 63, versículo 1 a 3. É muito lindo, é precioso demais. Então Davi disse assim, chegou no final do dia, ele disse assim, e para quem quiser ler depois essa história de Davi, vocês podem ler lá em 2 Samuel 6, de 5 a 14, 2 Samuel 6, de 5 a 14, tem essa história, que ele estava ali no deserto de Judá. Então veja aqui, depois de ser amaldiçoado o dia inteiro, de ser apedrejado, jogaram terra nele, ele ficou ouvindo xingamento o dia inteiro, e aí no final do dia, ele escreveu o Salmo 63, ele disse assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Quem que Davi buscava? Senhor, destrói aquele meu inimigo. Não, Senhor, eu te busco ansiosamente, ansiosamente. A minha alma tem sede das tuas coisas, dos teus bens, das tuas bênçãos. Não, ele disse assim, a minha alma tem sede de ti, Senhor, a minha alma tem sede de ti. Vocês estão vendo aqui, irmãos? É sede de Deus quem tem que ter a nossa alma, não sede das coisas dele, nem das bênçãos dele. A minha alma tem sede de ti, o meu coração te almeja, eu quero a ti, Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero a ti, sem ti eu não sou ninguém, não sou nada. O rei de Israel, meu corpo te almeja como terra árida e exausta, sem água. Ele estava no deserto. Agora, olha o versículo 2, irmão, isso aqui é muito profundo, irmão, presta atenção, diz assim, assim eu te contemplo. A palavra contemplar aqui no hebraico é assim eu busco, assim eu medito, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Irmãos, esta glória que Davi buscava ver, esta glória, a glória de Deus é Cristo. Agora, Cristo é a nossa vida, a glória de Deus veio para dentro de nós, irmão. Que coisa linda isso!
Ah, que coisa maravilhosa! Como precisamos conhecer esta glória, esse Senhor. Aí ele diz assim no verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida. Entende porque Paulo disse lá em Atos 20, 24, não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Por quê? Porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Como é que pode, irmãos, um dia inteiro só de dificuldade, o cara xingando ele, maltratando ele, jogando pedra nele, jogando poeira nele, chamando ele de filho de Belial. Os meus lábios te louvam. Ah, irmãos. Agora o problema é que nós ficamos isso só na nossa teoria, na nossa mente. Não vivemos essa realidade. Irmãos, temos que rogar o Espírito de amor para que Ele nos incline a viver uma vida amorosa, uma vida generosa, uma vida que o expresse, uma vida que o busque. O dia que você entender isso, os seus problemas serão tão pequenininhos, porque o amor de Deus nos faz navegar para cima das águas profundas, para cima dos montes, para cima deste mundo, porque sabe qual é a posição que Deus te colocou? Você, que é filho dele? Escute aqui, Efésios 2,6, acho que talvez vocês não conheçam, está escrito assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem algo mais alto do que isso para uma pessoa igual eu e você? Que pai que nós temos! É um pai acolhedor, um pai que ama seus filhos com amor sacrificial. Então, Cristo falou do poder aos discípulos, mas quem acionou esse tal poder para os discípulos? Quem foi? Foi o Espírito Santo de Deus enchendo todo o ser de cada um deles, para uma finalidade, para um mistério. Abra, por favor, em 1 Pedro 4, verso 10. 1 Pedro 4, versículo 10. Olha que lindo, irmãos. Depois eu quero falar, para a gente encerrar, das 3 características, se de fato nós amamos o Senhor ou não, e vamos encerrar. Mas aqui, olha que lindo. Esse é um assunto que não se encerra aqui, irmãos. É um assunto que levaria aí anos e anos para ser tratados, e é um assunto tão inesgotável. 4,10, 1 Pedro 4,10 diz assim. Eu vou ler o 8 para a gente pegar o contexto aqui. Olha, acima de tudo, vou ler o 7 também, porque você precisa saber disso. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Esse todas as coisas envolve o teu fim aqui, neste mundo também. Ora, o fim de todas as coisas, o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, o teu fim está próximo. De todas as coisas, vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derribada. Fico pensando, né, quando Jesus voltar, quando vier a destruição deste mundo, dos ímpios, aqueles que não creem no Senhor, que não fazem caso de Cristo, os grandes engenheiros, os grandes arquitetos construíram lá em Dubai, meu Deus, cada coisa maravilhosa, cada prédio, Estados Unidos, gente, coisa linda. A Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, que tudo que o homem edifica é para a sua própria destruição, embora hoje é um conforto, não é assim? Então, presta atenção, ora, o fim de todas as coisas está próximo, o teu fim também está chegando. Sede, portanto, criteriosos. Nosso irmão, pregador da palavra, gosta dessa palavra aqui, criteriosos, não é, irmão? Talvez ele pode futuramente até pregar sobre esse assunto um dia. Criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Agora o 8. Acima de tudo. Queridos, você sabe o que é acima de tudo? Acima de tudo, presta atenção, é a palavra de Deus. Espero que eu e você venhamos honrar essa palavra. Senão nós estamos perdendo tempo aqui, irmão. Se nós não entendermos isso, é melhor cada um de nós pegar aí um
uma enxadinha, vamos plantar batata, que é melhor. Vamos cuidar dos nossos próprios interesses, porque você vai morrer, você vai perecer eternamente. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. O que é amor intenso? O sentido aqui é um amor veemente. Eu não consigo ficar sem você, meu irmão. Quando você não vem para a reunião, eu sinto a tua falta. E aqueles que nem têm compromisso de congregar e falam que ama a Deus, mentirosos. Eu vejo isso na prática. Não tem prazer na comunhão, querem viver uma tendência socialista. A pessoa me confidenciou aqui para mim esses dias. Uma pessoa. Eu gosto daquela comunidade porque ela tem bastante gente rica. Eu gosto de estar no meio do povo lá, né? Porque Jesus quer ficar no meio dos gente. Não é nada disso, irmão. Mas não tem palavra. E por que você está vindo aqui então? Aqui sabe que tem, mas você não toma um posicionamento. São os tímidos, os covardes. Entende, irmãos? Amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Quando você acolher alguém na sua casa, não murmura não. E o 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, na tua dispensa, a dispensa de Deus é uma dispensa infinita. Quanto mais você tira, mais tem. Entende, irmãos? Agora, irmãos, por favor, me responda uma coisa aqui. Você sabe por que a maioria dos nossos sonhos morrem? Já parou para pensar nisso? Por que a grande maioria dos nossos sonhos morrem? Porque nós deixamos de amá-los. Sonhamos, mas não amamos nossos sonhos. Porque muitas células do teu corpo morrem. Já parou para pensar nisso? Porque elas vão morrendo. E vai morrendo mesmo. Porque nós deixamos de amar como Jesus amou. Quando você ama uma pessoa, aquela pessoa sente o amor de Deus, ela é vivificada, você é edificado, não morre, está trazendo vida até na velhice, darão frutos. Por que muitos casamentos morrem? Porque não amam. Pensa que amor é paixão. Na hora do fogo ali de 2 anos, não, isso aí vai acabar tudo. Depois tem que brotar o amor entre o casal. O que é amor? É doação. É eu me preocupar com os interesses da minha esposa, ela do seu marido, é a mulher do seu marido. Mas nós preocupamos com os nossos interesses. Por que está se separando? Porque eu não estou sendo feliz no meu casamento. Porque ele não ama. Entende, irmãos? Quando nós amamos, o amor cobre multidão de pecados. Não encobre, cobre. Imagina se Cristo não nos amasse. Ele veria uma multidão de erros em nós e levaria nós para o inferno. Mas Ele nos amou, o amor cobre multidão de pecados. Então ame seu irmão com amor intenso. Irmãos, por que nós não temos prosperidade na nossa área profissional? Sabe por quê? Porque nós não amamos o que fazemos. Eu converso com algumas pessoas, tem um rapazinho aqui, um rapaz que ele sempre trabalhou na agricultura. Você conhece, Tony, essa pessoa de quem eu estou falando? Mas amava o que fazia, ou seja, tratava ali daquele local, seu patrão, como se fosse dele, com zelo. Como que a coisa não vai prosperar? Porque ama. Entende, irmãos? Ama. Olha, tem tantos textos aqui para citar para vocês de Jeremias. Agora, abram a sua Bíblia, por favor. Vamos encerrar aqui. Quero falar sobre 4 características deste amor. Será que, de alguma maneira, nós temos a certeza do amor de Deus em nós? Eu penso que sim.
qual é a característica de que realmente nós temos o amor de Deus em nós? É uma coisa chamada persistência. Persistência. Vamos ler 3 textos. 1 João, capítulo 4, verso 16. 1 João 4, 16. Então aqui nós vamos descobrir, irmãos, que a persistência é uma das características do amor de Deus em nós. Porque quem ama consegue perseverar, porque sabe que o amor não se acaba. Então é uma persistência. Quem não desfruta, mas sabe deste amor de Deus, porque existe uma diferença, você saber do amor de Deus e não desfrutar do amor de Deus. Quando tiver dificuldade, você desiste, inventa 1000 desculpas, mas quando você desfruta do amor de Deus, não, você vai ser persistente. 1 João 4,16, a Bíblia diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece, persevera, que habita no amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, uma das características em sabermos se de fato nós temos a convicção do amor de Deus é a persistência. A segunda delas, aí no versículo 18, vamos ver se você sabe aqui qual é a característica de alguém que tem o amor de Deus. Ele diz assim: no amor não existe medo. Quem ama não teme. Aquele que teme não é perfeito no amor, ou não é aperfeiçoado no amor. Porque o amor maduro, irmãos, amor maduro é aquele irmão ou irmã que já experimentou deste amor e conhece este amor e vivencia este amor e expressa este amor. Este irmão, esta irmã é um irmã maduro e não tem medo de nada e nem de ninguém, nem de ninguém, e sim coragem para enfrentar as dificuldades, porque o amor de Deus vai se manifestar na sua vida, trazendo sempre direção, e você fará as coisas tudo com amor. Agora, irmãos, a outra característica é a coisa chamada confiança, versículo 17. Veja aqui, 1 João 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Maduro. Está vendo, irmãos? Então, persistência, confiança e não ter medo. Agora, me escute aqui isso que eu vou lhe dizer para você, e nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Tudo que você se dedica persistentemente, que você confia profundamente, e tudo que não há medo, é o que você ama. Persistência, confiança e medo. Tudo isso faz uma grande diferença no nosso mundo. Não que o medo é não ter medo de nada nem de ninguém. Aqueles irmãos do passado, eles entendiam isso. Olha, se você negar Cristo, você vai ser solto, vai ser livre, vai voltar para a sua família. Mas se você confessar Cristo, você vai perder o teu pescoço. Será que cada um de nós aqui, se tivesse uma faca no pescoço, algemado, ou com a cabeça ali na guilhotina, você vai confessar Cristo? Irmão, será que todos nós diria sim, Cristo é Senhor, sabendo que sim, ia morrer naquele momento? Ah, mas e teus filhos? Ah, mas tem tanta coisa ainda. Será que você confessaria Cristo? Este é o pecado mortal, irmão. Pecado mortal é dizer não para o Senhor, não para o Espírito Santo, não para o Pai. A pessoa está se autocondenando eternamente. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pelo tempo que passamos aqui juntos, lendo e ouvindo a Tua Palavra. Nos dê espírito de sabedoria, de revelação, Pai, para que tenhamos a revelação
e a formação de toda a Tua revelação em nós. Pai, nos dê sabedoria e discernimento em todas as coisas. Pai, faz de nós homens e mulheres criteriosos. Enche-nos com Teu Santo Espírito, o Espírito de amor, e nos leva em realidades espirituais mais profundas contigo, Pai, com Teu Filho, com Teu próprio Espírito. E nos ensina, Pai, a compreender as Escrituras, dando-nos a sabedoria. Essa palavra foi ministrada, Pai, Tu a frutifiques, para que ela alcance o maior número de pessoas possíveis. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.